Olá, jovem. Bom dia. É com grande satisfação que o aulão retoma, e inicia no ano de 2015. E hoje eu vou falar com vocês através da geometria. Essa geometria que nos circula, essa geometria que está conosco no nosso dia a dia. Bom, desde os primórdios, quando o homem começou a tentar fazer os seus registros, ele sentiu a necessidade de retratar o espaço em que ele morava. E foi através desses retratos que a geometria começou a ser divulgada para a humanidade. O homem se valeu de formas que estavam dentro da sua estrutura, do nosso próprio DNA, do nosso pensamento, e então ele começou a fazer pequenos desenhos. Então é por isso que a geometria está tão ligada à nossa vida. Geo vem de quê? De terra. E terra para nós é o nosso fruto, é o que dá produção, é o que produz vida, é o que produz alimento. E metria, medida. Ok? Então nós vamos começar por exemplos dessa arte. Que arte é essa? Dessa necessidade que o homem sente de registrar feitos através de desenhos geométricos. Então isso para nós é arte. Então hoje nós teremos um casamento entre a arte, a geometria, que é um grande ramo da matemática, desenvolvendo o que o homem precisa para trabalhar, que é o plano, que é o seu papel, hoje atualmente o seu papel ou o seu tablet, e evoluir de um espaço 2D para o espaço tridimensional, ou seja, o 3D. Então vamos ver o que é a arte, a nossa próxima cartela, o que a arte nos diz. Então a arte e a geometria, como eu falei anteriormente, é a capacidade que o homem tem de colocar em prática uma ideia. E ela pode ser manifestada, tem um pequeno erro na cartela, não tem problema, por meio de elementos visuais e táteis, reproduzindo formas da natureza ou realizando formas imaginárias. Compreende, entre outras, o desenho, a pintura, a gravura e a escultura. Próxima cartela. Vivemos num mundo de formas e imagem. Elas estão presentes na natureza, na arquitetura e nas artes. O estudo das formas é um dos mais importantes ramos da matemática, que nós conhecemos como geometria. Então vamos à nossa primeira figura. Na nossa primeira figura, olhem a nossa primeira figura agora aí. Nós temos as primeiras formas e a forma mais simples que o homem consegue retratar, que é as formas retangulares. Observe as formas retangulares. Olha só, que belo. Aí nós temos a figura que é a imagem do Congresso Nacional. Então nós temos retângulos, onde esses retângulos são reproduzidos no espaço tridimensional, dando origem a figuras espaciais. E essas duas torres do Congresso que vocês estão vendo são dois ortoedros. Vamos à nossa próxima figura. A Catedral de Brasília, ela é norteada por diversas funções em forma de hipérboles. Observe também do lado, o que nós temos? Nós temos uma outra função, também em formato de hipérbole, que são 3, que seguram os 4 sinos da Catedral de Brasília. Ok? Vamos à próxima figura. A próxima figura, ela é exatamente uma união de vários polígonos. Essa imagem, ela é uma aproximação da vidraça da Catedral de Brasília. Olhe, observe as formas geométricas que nós temos aí. E agora vamos lá, bem distante, saindo um pouco do Brasil, vamos atravessar o Atlântico e vamos
Onde? Próxima cartela, vamos à Grécia. Observe a riqueza que é as construções gregas. Todas elas através dos nossos retângulos. Observe as colunas, todas em formas de retângulo. Observe a estrutura que orienta. Olha só, o Paternon em Atenas, na Grécia, construído por volta do ano 440 a.C. Voltando agora para o Brasil, olha o que nós temos. Vamos ao Brasil agora, voltando, próxima cartela. Então, ó, através dessa imagem, podemos fazer uma viagem pela história. Observe que eu comecei em Brasília, com as construções feitas pelo nosso querido arquiteto Niemeyer, que é a nossa capital hoje da República, e depois nós fomos lá na Grécia. Então nós observamos as dimensões externas, que elas formam o que nós chamamos de um perfeito retângulo de ouro, que é reconhecido como a forma mais harmoniosa, visivelmente mais equilibrada da natureza. É por isso que todas as nossas construções, elas têm como base o retângulo. E em todas aquelas construções gregas nós temos o retângulo de ouro. Vamos à nossa próxima cartela. O número de ouro é uma relação entre dois valores, geralmente representados pela altura e largura. Olha só as duas dimensões do retângulo, que corresponde ao valor de 1,618033,989. Ora, nós estamos diante de um número irracional. Mas como é que o homem chegou a essa aproximação do ouro? Essa aproximação, ela é simplesmente norteada pelo que nós encontramos na natureza. E o que é que nós encontramos na natureza? Volta para mim aqui, por favor, na mesa. O que é que nós encontramos na natureza? Nós encontramos na natureza os elementos geométricos. Que elementos geométricos são esses? Nós encontramos as formas, onde o homem consegue retratar através do papel aquilo que está à sua volta. Não é verdade? Então, se você pegar uma simples folha, você vai ver que essa folha possui uma simetria nas suas ramificações. Se você pegar um galho, você vê que esse galho também ele possui uma simetria em todos os seus galhos. Se você pega um aglomerado de pedras, as pedras também elas possuem simetrias. Vamos lá na nossa horta, quando você arranca uma macaxeira. Quando você arranca uma macaxeira e depois arranca uma outra, ela também possui uma forma geométrica. Se você der cortes na macaxeira, você consegue construir ao vivo e a cores nos elementos da natureza cilindros, não é verdade? E nos outros mais. Então, voltando para o retângulo que é norteado pelo número ouro. Né? Volta a cartela. Então, olha só. E aí nós temos o que nós chamamos de misterioso e enigmático, que surge numa infinidade de elementos da natureza na forma de uma razão, sendo considerado por muitos como uma oferta de Deus ao mundo. Há muito tempo, ele é aplicado na arte, ele traduz a proporção geométrica mais conhecida e usada na pintura, escultura e arquitetura. Nós vamos assistir agora um vídeo para sedimentar e significar tudo isso que eu acabei de falar, para significar todas essas figuras que vocês olharam e para vocês ter o sentido real do que nós chamamos de retângulo ouro, de retângulo enigmático, de retângulo que está presente no nosso dia a dia. Vamos ao vídeo? Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. É uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes.
Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Partenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. As proporções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre-Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida. Puxa, puxa, puxa! Isso é matemática! Adoro figuras desse tipo! Donald. Ao experimentar! Não. Proporção ideal! Nem tanto. Não, eu acho que não. Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos. Pronto, sabia o seguinte. Então, como vocês observaram, o retângulo que nos acompanha desde a nossa evolução, é por isso que ele está presente no nosso dia a dia. E aí está a explicação. É esse entrelaçamento do homem com esse enigmático número, onde ele traduz toda a simetria que faz com que você coloque no papel e expresse a pintura, a arquitetura e essas diversas construções. Na nossa próxima cartela eu trago a imagem da Mona Lisa. Vamos ver? Então é por isso que essa pintura ela tem essa coisa enigmática. Qual é a coisa enigmática? Enigmática porque nós, ao nos movimentarmos, nós vamos observar que ela sempre nos acompanha. E isso é graças a toda essa simetria e essa proporcionalidade dos lados do retângulo de ouro, que os pintores renascentistas utilizavam e tinham bem esse domínio. Então é por isso que esse domínio emana do nosso próprio DNA. E por estar no nosso DNA é que nós temos essa relação de intimidade tão grande. Daí um dos propulsores da geometria é o retângulo. Através do retângulo você consegue traçar dois triângulos, e uns triângulos muito usados, que são triângulos retângulos, que também o homem tem uma relação bem íntima com esse elemento geométrico. Agora, depois de nós olharmos, nós vamos para um dos princípios geométricos mais interessantes retratado por Escher. Quem foi Escher? Observe a simetria. Escher, não era matemático, holandês, mas era filho de engenheiros. E ele acompanhava muito bem o pai construindo, e ele foi um ser que retratou os elementos da natureza. O que nós temos aqui? Peixes, observe os peixes, e observem lagartos, e assim como tantos outros. Então Escher ele conseguiu reproduzir esses elementos através de junções geométricas, e olha que estrutura
de arte, de forma de geometria, Escher, esse holandês, conseguiu. E aí o homem se apropriou das ideias de Escher e começou a fazer construções. Muitas das construções que nós temos são baseadas no que nós chamamos mosaicos de Escher, desse holandês que não era matemático, mas que se apropriou dessa visão natural de retratar figuras da nossa natureza através dessa beleza, dessa simetria que vocês estão vendo aí. E agora vamos a algo que está muito próximo nosso, que são as nossas construções aqui no estado do Amazonas. E vamos agora para Manaus. Olha o que é que nós temos em Manaus. Nós temos o Teatro Amazonas. Observe a retangularização que norteia toda a construção do Teatro Amazonas. Observe as formas geométricas, a cúpula, a semisfera do Teatro Amazonas. E olhe o seu entorno, lá atrás. Olhem lá atrás. Lá atrás você observa o Palácio da Justiça, também todo retangularizado. Vamos agora para dentro do nosso maior arquitetura, beleza arquitetura que nós temos aqui na nossa capital. Vamos para dentro do Teatro Amazonas. Próxima cartela. Olha quanto do mosaico de Escher nós temos em toda essa sua estrutura das frises. Olha, subindo em todas as estruturas nós temos o que nós chamamos de mosaico de Escher. Observe a harmonia das lâmpadas, todas em formas geométricas, reproduzindo essa beleza cultural e sublime que é um dos mais belos e uma das belas construções arquitetônicas da humanidade que é tombado hoje atualmente é o nosso teatro. Vamos agora olhar para a cúpula do teatro. Vamos subir, próxima cartela. Olha a cúpula, olha a beleza, olha o retrato, olha o mosaico de Escher presente em toda a construção do Teatro Amazonas. Olha que beleza geométrica que é o lustre do nosso teatro. Isso para você observar que a geometria, ela está presente na nossa vida. A geometria, ela está presente no nosso dia a dia. E ela nos circula. Nos circula por quê? Porque nós temos essa relação íntima com a geometria. Depois de nós termos passado pela história, pelo mosaico de Escher, viajado pela Grécia, ter essa relação com o nosso Teatro Amazonas, nós vamos colocar em prática essa beleza que é a geometrização, ou a nossa lente geométrica, que eu traduzo como Geometric Glass. Então vamos à nossa próxima cartela e vamos iniciar agora passando um pouco pelas planificações. O que é que você observa aí? Vamos aí, na planificação. Nós temos a planificação 2D, por quê? Porque o homem sempre se vale do plano. Voltando aqui comigo, por favor. O homem sempre se vale do plano. Olha essa mesa na qual eu estou sentado. Observe. Isto é um plano, porque o homem sempre necessita de um plano para desenhar as suas ideias. Quando o homem pega um papel para desenhar as suas ideias, nós temos o quê? O desenvolvimento da habilidade que é 2D. Por quê? Porque você vê toda a face, toda a estrutura desenhada em apenas uma única face. Volta de novo a cartela, visão 2D. Então aí nós temos, olha, 3 exemplos de planificações. Agora vamos à nossa próxima cartela. Vamos ver o que é que nós temos. Nós temos a evolução. Agora nós temos a visão 3D. Por que a visão 3D? Volta comigo aqui, por favor. A visão, ela passa a ser 3D quando você começa a ver as formas. Por exemplo, olha só, a minha cabeça. Você começa a ver as formas da minha cabeça. Olha o meu computador, várias faces ao mesmo tempo. Então você tem uma evolução do que nós chamamos de visão 3D. Então o homem, quando ele vai resolver algum problema geométrico, eu falo homem como eu estou me referindo à raça humana, homem e mulher, ok? Quando ele vai resolver um problema, ele primeiro coloca em prática a visão 2D. É aquela que ele vai desenhar no papel. Depois ele faz com que essa visão evolua para 3D. Voltando à cartela, a visão 3D aí, da visão 3D.
Olha aí, na visão 3D. Então, essa é a evolução, porque essa é a fase da abstração. Então, a fase do concreto é 2D e a fase da abstração é 3D, ok? Vamos ver mais exemplos do nosso cotidiano. E onde estão as formas geométricas do nosso cotidiano, depois de ter passeado pela história? Próxima cartela, olha o que é que nós temos. Nós temos o dado, eu trago aqui para vocês algum exemplo de geometrização. Olha, os dados, a bola de futebol, uma lata de refrigerante e uma caixa, ok? Então, agora, volta aqui comigo. Então, agora nós vamos dar início para aguçar o desenvolvimento dessas habilidades. Começar a resolver problemas que envolvem essa habilidade, visão 2D, visão 3D. Então, vamos ao nosso primeiro problema. Agora chegou o momento de você pegar o seu material, o seu caderno, a sua esferográfica, ou o seu lápis e a sua borracha, e vamos ao nosso primeiro problema. Primeiro problema da aula de hoje. Uma fábrica de fórmicas produz placas quadradas de lados de medida igual a y centímetros. Essas placas são vendidas em caixas com N unidades, e na caixa é especificada a hora máxima. A área máxima S que pode ser coberta pelas N placas. Devido a uma demanda do mercado por placas maiores, a fábrica triplicou a medida dos lados de suas placas e conseguiu reuni-las em uma nova caixa, de tal forma que a área coberta S não fosse alterada. Próxima cartela. A quantidade X de placas do novo modelo em cada nova caixa será igual a... Ok, a primeira coisa que nós temos que fazer, como eu falei para vocês, é começar a desenvolver a nossa habilidade 2D. Então, o que é que nós temos? Nós temos placa de formas quadrada, é uma forma quadrada. Segundo item, com Y de lado. E essas placas deverão ser acondicionadas em caixa. Então, seria bom que você fizesse a evolução da caixa. Olha só, faz a evolução da caixa. Feita a evolução da caixa, você começa a concretizar a tua ideia. Essas placas serão acondicionadas na caixa. Então, elas serão colocadas, ó, uma em cima da outra. Não é isso? Olha a ideia. Isso aqui está sendo representado por N. Então, na realidade, como essas caixas serão colocadas umas em cima das outras, né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho que preencher esta caixa. Portanto, eu tenho o volume, só que eu estou trabalhando com a área máxima. Ora, mas o que é a área máxima? A área máxima seria a mesma coisa que volume, mas eu posso simbolizar pela primeira situação. O que é a área máxima? A área da base, olha só, a área da base. E aqui no caso, vezes a altura. Olha lá. Isso retrata a nossa área máxima, que é a mesma coisa que o nosso volume. Portanto, eu vou construir a nossa primeira estrutura algébrica. Qual é a nossa primeira estrutura algébrica? A área da base. O que é que nós temos na base? Nós temos um quadrado. Qual é a área do quadrado? L ao quadrado. Portanto, eu vou ter y ao quadrado. Vezes a altura. A nossa altura está sendo representada por quem? Está sendo representado por N. Então, aqui nós temos o que nós chamamos de primeira situação. Olha, esse nosso item é constituído de primeira situação e de segunda situação. E aí nós temos uma evolução da nossa primeira situação. Tá claro? Então, vamos à nossa segunda situação, olha. A nossa segunda situação, ela foi o quê? Triplicada. Ó. O que foi triplicado? A área
ou a estrutura que está na sua base. Portanto, olha, 3y, evolução a mesma. Só que eu tenho aqui que colocar também dentro da mesma caixa, só que de forma triplicada. Olha, então eu desenho a nossa caixa e aí, ó, eu tenho essa segunda situação, só que essa segunda situação houve uma mudança. Agora é o quê? É x. Mas o que que eu tenho aqui? Eu tenho ainda, com essa nossa segunda situação, a mesma questão. A área máxima, que é a área da base. Só que agora ela foi o quê? Triplicada. Então eu vou ter, ó, 3y elevado ao quadrado vezes quem? Vezes o nosso x. Então, é isso aqui nós chamamos de segunda situação. Então, nós primeiramente tínhamos uma situação, né, que eu chamei também de S. Por quê? Porque agora houve uma evolução. Então, vamos juntar ambas as situações agora. Situação 1 igualar a situação 2. Na situação 1, nós tínhamos o quê? Y ao quadrado vezes quem? Vezes o n. E na segunda situação, nós teríamos 9y ao quadrado vezes x. E nós queremos saber o valor de quem? Essa é a nossa situação, porque é em x. Qual é a razão? Então, resolvendo, o que que nós temos aqui, ó? Por cancelamento, eu tenho uma igualdade, então eu posso cancelar. Então, nós teremos o quê? Ó? 9x igual a n. Que, portanto, o nosso x é n sobre 9. Que, portanto, muito bem, Boca do Acre. O nosso gabarito é a letra A. O nosso gabarito é a letra A. Estão de parabéns todos os municípios pela belíssima participação, casa cheia, e isso cada vez mais faz com que nós nos propusemos a fazer cada vez mais um trabalho melhor. E vamos ao nosso segundo item. O nosso segundo item, você pensando agora. Para desenvolver a visão espacial dos estudantes, o professor ofereceu-lhes uma planificação de uma pirâmide de base quadrada como a da figura. Observem aí. Observaram bem? Ó. A área da base dessa pirâmide é 100 centímetros quadrados e a área de cada face é 80 centímetros quadrados. A área total, no caso da pirâmide considerada, é igual a... Como eu havia dito para vocês, nós temos primeiramente que vir da visão 2D primeiro, sempre da visão 2D. Então nós temos o quê? Nós temos aqui a base da pirâmide, né? A base da pirâmide. E aí nós temos outros elementos da pirâmide. Quais são os outros elementos da pirâmide? São os retângulos, né? Ó, então nós temos esses dois elementos. Então aqui na base nós já temos a área da base. E nós temos exatamente a área também das faces da pirâmide. Observe, olha só. Nós podemos planificar a pirâmide. Olha aqui como eu planifico a pirâmide. Olha só. Ó. Opa, aqui eu dei uma errada. Vamos à borracha. E agora volta para o pincel. Olha. Olha só. Então, quando nós fechamos, né, essa evolução aqui, a questão da planificação, a visão 2D, sempre é bom. Coloquei 2B, vamos apagar, eu apago 2D. E agora vamos fazer a evolução para o tridimensional, que é o 3D. Como é que você faz um 3D rápido? Olha só, é claro que o homem vai procurar um jeito de fazer este ponto, ó. E aí eu consigo ter a ideia da pirâmide. Olha só, da pirâmide. Então é claro, como eu quero total, eu quero saber a área total, ok? Então a área total, ela é o quê? A área lateral
total mais a área da base. Como foi dado tudo para nós, área lateral 80, tranquilo? E a área da base 100. Olha aqui a estrutura, olha só, olha lá. Porque se você planifica, quando você planifica, você tem toda a estrutura ou o arcabouço teórico que vai te levar à abstração, que é a evolução da visão, ó, 2D para 3D. Esse aqui sempre vai ser o cerne, olho nisso, olha o olho bem aberto, olha aqui o olho, olha o olho. Pegar o papel, ter a visão 2D e depois fazer a evolução que é a visão 3D. Então agora, somando, ó, 100 mais... Aliás, aqui eu estou trocando a ordem, não tem problema nenhum, tá? 100 que seria da base, mais 4 vezes 80. 4 vezes 80 dá o quê? 320. Portanto, essa área aí toda total, ela dá 420, as nossas unidades, que eu vou colocar U aqui, olha, ao quadrado. Portanto, letra E. E estão todos de parabéns, município Boca do Acre, Humaitá, Parintins, Itacoatiara, Manaus. Vamos lá, participe, vamos ao nosso próximo item. O nosso próximo item diz o seguinte: a parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Então, olha, observe a figura. Vamos adiante. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é próxima. Então, tá aí as nossas alternativas. Então, primeiramente, o que é que nós vamos observar? A visão 2D da história, porque ele fala em uma rotação. Então, olha o que é que nós temos da visão 2D. Nós temos a parábola, né? Essa é a visão da parábola. Quando ela gira, quando a parábola gira, nós temos então a visão 3D, e aí nós temos essa situação, olha só, olha lá. Claro que se ela gira, é em torno de um eixo de simetria. Tranquilo? Olha só. Então, nós conseguimos esse sólido que é o paraboloide. Olha lá. Certo? Muito bem. Então, sempre você deve ir para o papel, que seria o teu desenvolvimento 2D, e depois você fazer uma evolução para 3D. Ok? Isso aqui é evolução, sempre no papel. Quando você trabalha com geometria, vai lá no teu papel, faz o desenho, que você vai começar a desenvolver essa sua habilidade do desenho, da arte, que foi a introdução da nossa aula, que foi assim que o homem fez com que a geometria ganhasse espaço, né? Começou a retratar através da arte as suas ideias. Então aqui nós temos, observe o seguinte, nós aqui ainda no quadro, no desenho que está sendo apresentado, nós temos duas situações. Olha só. A parábola, ela tem pontos, certo? O que nós chamamos de pontos onde ela toca o quê? O eixo dos x. Então, nós temos as seguintes situações. Primeira situação, olha. Eu vou tratar sempre no primeiro quadrante. Então, nós temos essa situação. Nós temos essa outra situação aqui, ó. E nós temos essa outra situação aqui, ó. Tranquilo? Olha só.
Essa é a situação da parábola em relação ao eixo das abscissas, ok? E o que nós temos no nosso desenho? Volta lá, coloca só no desenho aqui no quadro. O que nós temos no nosso desenho? Mais uma. Aê! Deixa no quadro. Olha o que nós temos. Bota no quadro que eu quero marcar. Bota no quadro. A cartela. Perfeito. Olha só. Olha onde está o vértice, pessoal. Olha onde está o vértice. Ele toca no eixo X. Ó. Eu falei toca. Ó. No eixo X. É claro que aqui nós temos uma evolução contrária. Nós temos o 3D, ó, indo para o 2D. Nós temos a volta. Ela toca. Observe que essa taça, quando ela foi desenhada, ela está tocando apenas em um ponto no eixo. Ora, se ela está tocando apenas em um ponto no eixo, quadro branco agora. Ok, olha só, olha qual é o desenho, olha qual é a situação que nós temos, a nossa visão 2D, quando ela toca em um eixo, olha aqui. Então, quem é que retrata isso? As coordenadas do vértice, mas o que está mais intimamente ligada é em relação às condições das raízes. Então, nós temos delta maior do que zero, lembrando, ó, delta maior do que zero. Nós temos delta igual a zero e nós temos delta menor que zero. Para delta maior do que zero, tá? Para delta maior do que zero, nós temos essa situação aqui, ó, delta maior que zero. Tranquilo? Para delta igual a zero, nós temos essa situação. E para delta menor do que zero, nós temos essa situação. Então, a nossa situação aqui, olha, qual é a nossa situação? A nossa situação é essa aqui da nuvem. Olha lá. Essa é a nossa situação. Portanto, eu tenho o quê? Ó? Delta igual a zero. E nós temos uma função norteando o problema. Qual é a função? É a nossa. F de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c. E o que nós estamos buscando? O valor de C. A situação qual é? Delta igual a zero. Lembrando que delta é o quê? B ao quadrado menos 4ac, isso igual a zero. Olha só. Então, quem é o nosso B? O nosso B é menos 6, portanto, menos 6 ao quadrado, menos o 4 vezes o valor de A, que é 3 meios, vezes o valor de C, e isso aqui igual a zero. Ok? Aqui lá no nosso basicão, olha lá, base negativa elevada a expoente par, resultado positivo. Aqui eu posso simplificar, portanto eu vou ter o quê? Ó? 6C igual a zero. E aí temos um equilíbrio de grau 1, né? Porque uma equação é um equilíbrio de igual 1. Então, vamos buscar o valor de C. Qual é o valor que equilibra, né, esta balança? Uma balança é uma equação. Olha só, para que serve aquela balança? Quando você vai a um supermercado comprar no varejo, você necessita de uma balança. Ali é uma aplicabilidade desta estrutura matemática chamada equação. Olha o seu MathGlass, olha o MathGlass que nós temos que ter. Tranquilo? E resolvendo, nós teremos menos 6c igual a menos 36. Eu vou ter divisão de coisas negativas, portanto, resultado positivo. Ou, se preferir, multiplicar por menos 1. Então, 6c igual a 36. Ó. Logo, o nosso C vai ficar 36 dividido por 6. E o nosso C será 6. Portanto, a nossa solução é 6. E estão de parabéns a todos os municípios que contribuíram com a aula. Vamos ao nosso próximo item. Pula, pula. Próximo. Está aí o nosso próximo item. Você pensando,
Uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato representado na figura. Olha a figura. Dê uma olhada. Fixem, viagem numa forma de bolo. Eu sei que todos gostam de comer bolo. Nela, identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Essas figuras são A. Um tronco de cone e um cilindro, um cone e um cilindro, um tronco de pirâmide e um cilindro, dois troncos de cone ou dois cilindros. Quando se fala em tronco, observa-se que o sólido, ele foi o quê, então? Seccionado. É a palavra técnica, né? Seccionado. Mas também nós podemos dizer que ele é cortado. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos também uma evolução de 3D, ó, para subcortes ainda em 3D. Então, nós temos subdivisões dentro desse espaço tridimensional. 3D para 3D. E aí, olha lá, vamos construir, né? Olha só, vamos dar forma ao que nós temos. Ok, ó. O cone, tá aqui o cone. Então, observe o seguinte, quando uma figura é seccionada, pegar aqui em vermelho, quando uma figura é seccionada, significa que ela foi o quê? Ó? Cortada. Então, olha a evolução que nós temos aqui. Então, nós temos um pequeno cone, né, na parte superior. Nós temos, então, ó, olha só. Olha aqui o que nós temos. Automaticamente temos esse pedaço aqui do meio. Olha só aqui, ó. Olha lá. Olha aqui. E olha a secção que eu falei para vocês. Tranquilo? Então, essa parte ela é colocada dentro da outra. Então, nós temos o quê, na realidade? Toda vez que secciona uma figura tridimensional, nós temos o que? Cortes nelas. Então, nós temos troncos, são troncos. Então, nós temos dois troncos de cone. E é isso, dois troncos de cone, meus parabéns. Vamos ao nosso próximo item. Olha o nosso próximo item aí. Um restaurante utiliza para servir bebidas bandejas com bases quadradas. Todos os copos desse restaurante têm o formato representado na figura. Dê uma olhada bem lá na figura, olha. Olhando a figura. Tranquilo? Próxima cartela. Considere que AC é 7/5 de BD, ou seja, o segmento AC é igual a 7/5 do segmento BD. E que L é a medida de um dos lados da base da bandeja. Próxima. Agora é a sua vez. Qual deve ser o menor valor da razão L que está para o segmento BD para que uma bandeja tenha capacidade de portar exatamente 4 copos de uma só vez? Vamos ver a resolução deste item. Então, para nós começarmos, vamos começar pela estrutura, né? A visão 2D, desenvolvimento da visão 2D. Como visão 2D, estou vendo que o meu pincel aqui não está funcionando, mas rapidinho, beleza. Vamos ver aqui, ok. Então, vamos à visão 2D primeiro. Coloquei 2B, que não é 2B, vamos apagar. E vamos à visão 2D. A visão 2D nós temos o quê? Nós temos uma base, e essa base ela é uma circunferência, que portanto tem um raio. Nós temos uma outra estrutura que é a parte do corpo dessa taça. Tranquilo? Eu também vou tê-la como uma circunferência só que maior, ó. E também eu vou ter um outro raio aqui. Beleza? Agora vamos ver a evolução dessas duas coisas. Observe que essas taças devem ser arrumadas em uma bandeja. Portanto, vamos à evolução para a visão que 3D do que nós temos.
Então, ó, tá aqui as taças, olha só. As taças, elas são basicamente que isso aqui, ó. Só para ilustrar, ó, tranquilo? Observe que elas têm que ficar arrumadas. Tem um pequeno detalhe aqui, olha. Quando eu coloco ela na bandeja, eu vou ter, ó, uma do lado da outra, olha só. Essa daqui já não ficou muito boa, mas é só para ilustrar. Olha, nós temos um toque aqui. Olha só essas ideias, essas coisas do toque. Então, nós temos aqui a nossa situação, o quê? Ó, B, né, voltando lá na figura, nós temos B e aqui D. Tranquilo? Ó. E aqui para cima, nós temos o quê? Ó? O A e o C. Tá? Essa é a estrutura. Elas serão dispostas em uma bandeja de forma o quê? Quadrada. Olha só. E são 4 que eu tenho que colocar. Portanto, eu vou ter basicamente isso aqui, olha lá. A ideia é essa, certo? A ideia é exatamente essa. Observe que a base, elas não irão se tocar. Quem vai se tocar, já que eu tenho que arrumar, onde vai dar um apoio ao outro, é o quê? É o corpo. Não é o corpo? É o corpo. Então, tranquilo. É esse corpo que vai ser a minha base, que o meu lado vai ser o quê? Olha, então, o meu lado, eu vou ter, já que são 4, eu vou ter R, eu vou ter os 7/5, né? 7/5 de R, vou ter mais outros 7/5, que é a parte de cima de R, e mais R. Tá? Isso, se nós logo levarmos em consideração que BD, né, o nosso, como eu chamo aqui, o BD eu chamo logo de R. Se BD é R, e o que nós temos no começo do problema? Nós temos essa razão aqui, né? A razão que ele dá que BD é 7/5 de AC. Portanto, o nosso L, ele vai ser o quê? Ó? 2R, frações com o mesmo denominador, mais 14/5 de R. Tirando o mínimo, MMC, aqui eu vou ter, então, olha, 10R mais 14R, isso daqui, ó, sobre 5. Portanto, o que eu tenho? 24R sobre 5. Mas eu ainda não tenho a nossa solução. Só 24R. Eu tenho a estrutura da bandeja, que é o nosso L. Né? O que eu quero? Eu quero L para BD, ó. Não é isso? Essa é a pergunta. Quem é o nosso L? 24/5 de R. E o nosso BD, como eu já havia definido anteriormente, olha, está aqui o BD. Ó. BD é quem? BD é R. Portanto, olha, R com R, nós chegaremos a 24/5. E todos estão de parabéns. O meu muito obrigado, um abraço em todos e fique com Deus e o Amazonas do Enem 2015.